E hoje connosco, para comentar alguns destes destaques, está o jornalista Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Vamos começar aqui pelo destaque do Jornal de Notícias para te perguntar se faz sentido, na tua opinião, o Governo obrigar as autarquias a gerir as estradas municipais e a serem responsáveis por elas. Pois, é uma boa questão e que só perceberemos exatamente quando virmos aquilo que é a ação de um decreto-lei que aparentemente, e de resto o Jornal de Notícias fala disso, pode não estar completamente sustentado. Nós temos aqui a conjugação de dois fatores. Um é o que agora, por causa deste acidente em Borba, veio um pouco mais à tona, que é, no caso de estradas que estão sob a alçada das câmaras, que responsabilidade tem a Administração Central, e houve aqui alguma divisão de competências e de responsabilidades nesta matéria, com o Governo Central a dizer isto tem a ver com as câmaras. E depois há um outro vetor, que é igualmente importante, que é o da descentralização e da remissão de competências para as câmaras municipais no âmbito de um plano de descentralização que o Governo está a tentar implementar. E aquilo de que muitas câmaras se queixam é que estão a ter mais responsabilidades, mas com menos meios. E isso pode ser aqui um problema, pode ser um problema até muito complicado, porque, como diz o Jornal de Notícias, as autarquias vão agora poder recusar propriedades, mas vão ter que partilhar as responsabilidades com o Estado. E, portanto, vai haver agora aqui um terreno que será híbrido, onde, se eventualmente acontecer mais alguma tragédia como esta de Borba, e esperemos que não, vamos provavelmente ficar ainda mais numa nebulosa sobre quem é que verdadeiramente tem responsabilidade e quem é que deve atuar quando, por exemplo, perante uma denúncia de falta de segurança, é preciso uma obra ou é preciso compensar alguma falha que exista numa dessas vias de acesso. E uma coisa parece certa, essa gestão das estradas nacionais por parte das autarquias vai pressupor mais dinheiro, mais verba. Deveria sim. Agora é isso que aparentemente pode não acontecer. Pode não acontecer, mas que pressupõe. Pressupõe, tal como também já pressupunha, que no caso das câmaras terem essa responsabilidade, não ficava o Governo Central ilibado de poder ajudar sempre que, numa situação extrema, a Câmara não pudesse acudir a essa necessidade. A questão do tempo de serviço dos professores continua na ordem do dia. O Presidente já o disse, quer ver esta questão ultrapassada lá para o Natal. Em que medida é que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa pode condicionar o desfecho desta contagem, de quanto tempo e a partir de que período? Não é só a questão de Marcelo Rebelo de Sousa, é também a decisão parlamentar de dar razão, neste caso, às reivindicações dos sindicatos. E agora temos aqui um barril de pólvora pronto a explodir, porque temos o Governo de um lado, cada vez mais isolado nesta questão, e temos, por outro, um Parlamento que parece dar razão aos sindicatos, com um apoio à direita e à esquerda, numa conjugação de esforços que era até pouco usual, e temos depois a tutela presidencial, da que tu chamaste a atenção, que de alguma maneira vem chamar a atenção para a necessidade de haver uma solução política antes de entrarmos em plena campanha eleitoral, onde naturalmente estas questões passam a ser mais armas de arremesso do que verdadeiramente problemas para serem resolvidos com alguma lucidez. Ainda sobre matérias relacionadas com a discussão do Orçamento do Estado, temos aqui o Negócios a falar-nos da dispensa do pagamento especial por conta, que vai ser automática. Daquilo que foi aprovado até agora, Ricardo, na especialidade, parece-te que o balanço é mais favorável ao Governo ou é mais favorável às oposições? Em termos quantitativos, eu acho que o Governo está claramente a ter mais vitórias, tem uma maioria parlamentar que lhe assegura muitas destas decisões, mas a verdade é que depois, pontualmente, em matérias que podem ser mais ou menos importantes, o Governo tem tido alguns reveses e falta agora saber, quando se fecharem as contas, de que maneira é que este orçamento vai ter que ser reequilibrado. Não era a primeira vez, Mário Centeno já está muito habituado a ter que refazer as contas por causa de pedidos que, sobretudo, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista foram introduzindo, mas desta vez, neste último orçamento, esta questão parece-me ganhar uma maior dimensão. E é isso que agora ainda falta apurar. António Costa chamou a atenção para isto, quando, neste último fim de semana, foi dizendo que o orçamento era para cumprir e que não se podem estar a meter dentro do orçamento aspectos que não estavam lá previstos, e disse até mesmo que o grande despesista seria, desde logo, o CDS e, em segundo lugar, o PSD, que se vissem todas as suas medidas a serem introduzidas, fariam desviar em cerca de 6 mil milhões de euros este orçamento de Estado. Não estaremos nem perto desse número, mas haverá aqui alguns milhões que certamente vão ter que ser compensados.
Lá está, não é uma questão de muitas medidas terem sido recusadas, mas algumas delas podem ter ainda um peso significativo. Mas esse desvio a confirmar-se, e dependendo da quantidade de verbas que estaremos a falar, pode implicar mais dificuldades para o nosso dia-a-dia? Sim, ou então lá está, os tais retificativos. Aqui a variável política é muito importante, é que vamos entrar num ano eleitoral, e num ano eleitoral o Governo não vai querer fazer retificativos. António Costa orgulhou-se de dizer que já teve 3 orçamentos, nenhum deles teve retificativo. Ter agora retificativos na véspera de eleições era particularmente complicado. Um tiro no pé. O problema é que por exemplo, esta questão dos professores pode ser uma caixa de Pandora, porque atrelados aos professores vem uma série de outras classes profissionais que vão começar a reivindicar, percebendo que, fazendo barulho, podem ter algum efeito. E esse é o papel fundamental que o Presidente aqui poderá ter, que é tranquilizar a população e, de alguma maneira, aliar-se aqui ao Governo, no sentido de dizer, aquela velha frase de António Costa, não pode ser tudo já. Tem que haver aqui algum calendário político que, neste caso, ficará já para a próxima legislatura. Ainda sobre o orçamento, a polémica das touradas. É relevante o facto do Governo ter perdido a batalha política desta questão e da votação ter dividido a bancada socialista? Ou isto vale o que vale, até porque o líder da bancada parlamentar do PS tinha dado a liberdade de voto aos deputados? Pois, essa era a questão fundamental. Não houvesse esta liberdade de voto e acho que o Partido Socialista teria tido aqui um problema muito complicado. Assim, ficou aqui mais uma questão de folclore, que permite agora ao PSD até dizer que, afinal, também no Governo não se entendem, não é só no PSD que há fraturas, mas foi sobretudo até a dimensão da divisão dentro da bancada parlamentar que me confesso que surpreendeu. Surpreendeu também Ferro Rodrigues, que a certa altura já não percebia se eles estavam a levantar para apoiar ou para recusar, mas a verdade é que a bancada ficou claramente dividida, e ficou dividida por muitas razões, não apenas de caráter ideológico, mas provavelmente até também de caráter tático, porque, mais uma vez, vamos ter eleições e antes das eleições nós sabemos o que é que acontece sempre, que é a escolha dos deputados. E na contabilidade, certamente que António Costa irá lembrar-se daqueles que estiveram ao seu lado ou daqueles que estiveram do outro lado da barricada. Ricardo, o cidadão comum que não faz esta análise mais política, que se calhar faz uma análise mais emocional ou até ideológica, aponta incongruências, porque há pessoas que não entendem que o IVA dos espetáculos em geral tenha sido baixado, incluindo para as touradas, mas que, por exemplo, não se tenha baixado para os jogos de futebol, que têm muito mais adeptos, têm muito mais aficionados, chamemos-lhe assim, e mais pessoas nas bancadas a ver os jogos. Faltou aqui discussão. Há aqui incongruência, mas sobretudo faltou aqui informação e discussão. Esta é uma daquelas questões que não é uma questão que nos surpreenda ou que o Governo tenha que ter respondido porque de repente aconteceu alguma coisa nova, diferente, que obrigou a uma nova legislação. Esta era uma daquelas questões que podia ter sido prevista já há 4 anos, ou seja, antes das eleições legislativas. E tinha sido muito bom que os partidos políticos, nos seus programas eleitorais, dissessem ao que vinham, ou seja, iam ou não iam fazer estas alterações e dizer de que maneira é que as iam fazer e com que argumentos. E então o eleitor poderia ter escolhido muito melhor as suas opções. Se soubesse, por exemplo, que o Partido Socialista ia ter esta decisão e ia ter estes critérios que, como tu disseste, podem até ser lidos por alguma incongruência. A maneira como António Costa respondeu, por exemplo, a Manuel Alegre, relativamente à questão das touradas, é exemplificativo daquilo que é um circuito mental do Primeiro-Ministro, perfeitamente legítimo, mas que provavelmente não era coadunável com aquilo que, como se percebeu hoje, dentro da própria bancada parlamentar do Partido Socialista, não há coincidência. O público fala-nos da reforma da Justiça. Tu vês forma dessa reforma avançar com a aprovação da direita, PSD e CDS? Nós já ouvimos isso tantas vezes. Se eu me lembrasse das vezes em que já li nas páginas de jornais que finalmente ia haver um pacto de justiça, as vezes que os presidentes da República disseram que os partidos tinham que se entender na questão da justiça e as vezes que os partidos disseram desta vez vamos nos entender, estaríamos ricos. Agora, acho difícil, sobretudo num momento em que há umas eleições em que os partidos vão querer mostrar diferenças. E mesmo que haja alguma compatibilidade entre aquilo que é o programa do PSD e o programa do PS, e é por isso que se fala agora aqui desta possibilidade de entendimento, com uma clara recusa do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, a verdade é que Rui Rio não deve querer pagar o preço de chegar agora a umas eleições
com alguns aspectos que são particularmente importantes, como é o caso da justiça, perfeitamente alinhado com António Costa. Mas o público diz-nos que o PSD alia-se ao governo e que o CDS está disponível para discutir propostas, admitindo que isto realmente possa concretizar-se e possa gerar reuniões, possa gerar entendimentos. Em relação a que aspectos particulares é que podemos estar a dar passos e avanços? Pois, o facto de tu estás a pôr essa pergunta e eu ter dificuldade em responder é desde logo sintomático de que falta aqui ainda muito trabalho por fazer. É que, se é verdade que percebemos que ideologicamente há alguma proximidade do PSD relativamente ao PS, e veja-se, por exemplo, a maneira como uma das vice-presidentes de Rui Rio, muito polémica, até se colocou mais próxima do Partido Socialista do que até do governo PSD de Pedro Passos Coelho, fazendo enormes críticas à então Ministra da Justiça, é emblemático daquilo que pode ser uma aproximação do PSD ao PS, naquilo que é o funcionamento, por exemplo, do Ministério Público, naquilo que deve ser a distribuição de competências pelos tribunais, na organização territorial desses mesmos tribunais. Quando nós olhamos para ideias que fomos ouvindo desses partidos, percebemos que eles, na verdade, se podem entender. Agora, não sabemos concretamente em que aspectos é que eles vão fazer cedências para chegar ao pé do outro ou naqueles em que vão colocar uma linha vermelha. E basta uma única linha vermelha para depois todo o resto do pacto acabar por cair por terra. Ainda sobre o PSD, o que é que tem de ser feito para travar o suicídio coletivo, como lhe chama Castro Almeida? O que é que Rui Rio pode fazer para apaziguar o partido? Pois, desde logo tinha que subir nas sondagens e isso não vai ser fácil. Percebeu-se ainda neste fim de semana que António Costa está particularmente confortável. Olha para uma série de índices de confiança do consumidor, índices de desemprego e percebe que tem as cartas a seu favor. E por isso o líder da oposição, Rui Rio, não está com vida fácil. Ainda por cima, tem dentro do partido uma série de setores que não olham com agrado nem para as sondagens que lhe são desfavoráveis, nem para os programas que ele está a apresentar ou a não apresentar, porque a verdade é que o Rui Rio fala muito pouco sobre muitas coisas. E das duas uma, ou ele agora chega às eleições europeias com um novo fôlego e consegue levar o PSD a um resultado minimamente satisfatório, ou então aqueles meses finais podem ser particularmente difíceis. E há mesmo quem começa a fazer apostas sobre se Rui Rio chega ou não chega às eleições legislativas. Sobre as vacinas, a Ministra da Saúde ficou surpreendida com a inclusão de 3 novas vacinas no Plano Nacional de Vacinação. Ela, inclusivamente, disse que a proposta foi aprovada no orçamento à revelia da Direção-Geral de Saúde. Como é que se explica isto? Pois, ainda por cima, a entidade que regula, que vigia, que aconselha, também não foi tida em conta e isso dá-nos aqui a sensação de que provavelmente esta foi uma das matérias que teve uma maior preocupação política do que uma preocupação técnica. Isto é, houve aqui o cuidado de dar a entender que no Serviço Nacional de Saúde se está a fazer um grande investimento e de que as pessoas têm agora mais dinheiro ao seu dispor e que, portanto, temos agora melhores serviços, mas falta saber se, na verdade, o dinheiro que está a ser gasto, ou que vai ser gasto, está a ser gasto da melhor maneira. Até porque entramos aqui num território que é muito pantanoso, que é este território dos medicamentos que são particularmente caros. As vacinas são caras, são cada vez mais caras, o Estado tem cada vez mais dificuldade em negociar com as farmacêuticas para baixar esses mesmos preços e a verdade é que em outros setores, que não esses das vacinas, mas pode haver aqui uma contaminação, começamos a ter uma escalada de investimento, ou de necessidade de investimento do Estado, que, em alguns casos, pode não ser compatível com aquilo que são as disponibilidades financeiras. E podemos depois começar a ter situações, que parece-me que, do ponto de vista social, serão gravíssimas, que é só os ricos terem acesso a alguns medicamentos. E isso é, do ponto de vista social, para qualquer governo, a grande dor de cabeça. E não será certamente no próximo ano, se calhar não será daqui a 10 anos, mas daqui a algumas décadas teremos essa situação. Medicamentos de tal maneira eficazes, mas de tal maneira caros, que apenas aquelas pessoas que tenham muito dinheiro os poderão comprar. Em função dessa contextualização que fazes, devem ser, como pergunta ao público, os deputados a aprovar vacinas para o Sistema Nacional de Vacinação? Sim, desde que sustentados naquilo que são bons pareceres médicos. Isto é, que alguém que perceba da matéria possa dizer vale a pena comprar esta vacina ou não vale a pena comprar aquela. E como é hábito, temos também no Manchetes 3 sugestões de leitura na imprensa internacional. Vamos aqui começar, por exemplo, pelo site do jornal americano Washington Post, onde podemos ler este texto de análise
análise sobre a inversão de estratégia americana em relação à China. Aqui é dito que, da Casa Branca, as notícias publicadas nos média, as atitudes americanas em relação à China azedaram desde a viagem histórica de Henry Kissinger a Pequim de 1971 e que a rápida ascensão da China e o agudo sentimento de ressentimento e insegurança nos Estados Unidos levaram alguns a concluir que estes dois gigantes estão destinados à guerra. Estão mesmo ou há margem para cooperação, Ricardo? Há margem para cooperação, desde que haja alguma sensatez política, que é aquilo que me parece que está a faltar, sobretudo neste momento, por parte dos Estados Unidos. Porque, e essa peça é muito clara, é muito interessante, é uma peça longa, mas que vale a pena ler, até porque estamos a falar daquelas que são as duas grandes potências. E estamos a falar aqui quase que uma espécie de passagem de testemunho. Os Estados Unidos foram claramente a grande potência mundial do século XX, a China, em tudo indica, vai ser a grande potência mundial do século XXI. E o entendimento entre ambos é crucial para aquilo que é o bem-estar mundial. Até agora, o que é que tinha acontecido? Tínhamos visto uma abertura da China relativamente ao resto do mundo. Este plano da Rota da Seda, que é um plano absolutamente incrível em termos de investimento, de trilhões de dólares, é um sinal de que a China está a querer abrir fronteiras e criar parcerias com outros países. Ora, no momento em que a China está a fazer isso, temos do outro lado, da outra potência, um fechar de portas. Dizer que não quer, por exemplo, sequer acordos comerciais como aqueles que existiam e criar dificuldades até no entendimento que a China queira fazer com outros países, ameaçando os países que estão a entender-se com a China de boicotes por parte dos Estados Unidos. E isto pode criar aqui um impasse terrível que pode, em última análise, e esperemos que isso não aconteça, desaguar num conflito militar de consequências absolutamente imprevisíveis, porque depois nós não sabemos onde é que os outros parceiros e onde é que os outros players se vão colocar, desde logo desde a própria Rússia. Houve, aliás, quem vaticinasse que este conflito comercial entre os Estados Unidos e a China pudesse ser o pronúncio de uma nova Guerra Fria. Será exagerado recearmos que algo desta natureza possa vir a suceder? Não, nada. E basta perceber o que está a acontecer neste momento nos mares da China e os conflitos na própria Coreia, a Península da Coreia, para percebermos que estão ali, neste momento, todos os ingredientes para um problema muito, muito grave. Aquilo que, de alguma maneira, pode criar aqui uma saída, uma solução, é a pressão interna dentro dos Estados Unidos, nomeadamente por parte de agricultores que já se começam a ver prejudicados com esta guerra comercial, para obrigar Donald Trump a recuar em algumas das intransigências que ele tem revelado. Mas o problema, pergunto, não se resume apenas a esta guerra comercial para impedir a ascensão da China. Pode ser mais que isto, ou é mais que isto? É mais do que isso, mas esse, digamos assim, é a pedra de toque, porque as questões comerciais são aqui absolutamente essenciais. E, como eu dizia há pouco, a estratégia chinesa nesse entendimento mundial começa exatamente pelo lado comercial, que é a tal Rota da Seda, uma tentativa de criar mecanismos de comércio em que a presença da China seja absolutamente vital, seja em África através da área das telecomunicações, ou seja no Médio Oriente através da área das comunicações terrestres e das comunicações marítimas. Inevitavelmente, é uma guerra comercial que prejudica todo o mundo. Está já a começar a prejudicar e as bolsas já se estão a ressentir de qualquer declaração que é feita, como a que foi feita esta semana por Donald Trump, dizendo que iria ainda alargar o âmbito da aplicação de taxas aos produtos chineses. Bastou essa declaração de Donald Trump para imediatamente as bolsas mundiais começarem a ressentir-se. Avançamos para a edição online do jornal britânico The Guardian com a notícia de um estudo segundo o qual a economia britânica pode piorar com a saída do Reino Unido da União Europeia. A previsão oficial indica que o PIB pode cair 10%, o que seria um dos piores cenários em 15 anos, e é uma estimativa que pode dar razão a quem prevê que o Reino Unido possa ficar numa situação pior depois do Brexit e que, do ponto de vista meramente económico, sim, haverá um custo para deixar o Reino Unido deixar a União Europeia. O que é que o governo britânico, Ricardo, pode fazer para minimizar estes efeitos e estas previsões catastrofistas? Muito pouco. Neste momento está apenas a tentar convencer o Parlamento a aceitar um acordo que foi feito entre o governo inglês e a União Europeia. A margem de manobra neste momento é muito restrita. Este estudo que tu citaste não é um estudo qualquer, é um estudo feito pelo próprio Banco de Inglaterra, a entidade que provavelmente melhor conhece a situação no Reino Unido. E o que eles dizem é que, seja qual for o cenário, a não ser o cenário do Reino Unido continuar na União Europeia, todos os outros cenários, isto é, haver um acordo, não haver acordo, haver um mau acordo,
qualquer outro cenário é sempre pior do que o cenário do Reino Unido ter ficado na União Europeia. E, portanto, agora a escolha é apenas do mal menor. E temos situações em que, não havendo um acordo, é um verdadeiro crash para a economia britânica, ou então, havendo este acordo, nas condições em que Theresa May tem vindo a dizer no Parlamento é o melhor acordo possível, e o Banco de Inglaterra concorda, mas mesmo com este melhor acordo possível, as consequências económicas vão ser muito grandes. Mesmo sendo o melhor acordo possível, que margem é que Theresa May para tentar salvá-lo, sendo que ela ainda não tem a aprovação garantida do Parlamento Britânico no dia 11 de dezembro, não é? Sim, pois, que margem é que ela ainda tem? Muito pouca. Dentro do seu próprio partido começa a haver vozes, nomeadamente instigadas por Boris Johnson, que foi seu ministro e que, entretanto, o descolou da estratégia do governo britânico, a oporem-se a este acordo. E a grande dificuldade é que, não havendo este acordo, como de resto os responsáveis europeus disseram, não há nenhum outro. Este é o único acordo neste momento possível. Não é o melhor acordo, é o único acordo possível com a União Europeia. Não havendo este acordo, há o não acordo. E o não acordo, como diz o Banco de Inglaterra, é absolutamente catastrófico para o Reino Unido. A minha questão é, sabendo agora os britânicos do que sabem, nomeadamente do que agora lhes é já dito, tem que se meteram. Será que eles não estão arrependidos ainda deste Brexit? E não será que não haverá uma pressão para um novo referendo? O problema é que agora, do lado da União Europeia, já não parece haver grande margem para a negociação. Se concretizar o debate televisivo de Theresa May com Jeremy Corbyn uns dias antes da votação, no dia 11 de dezembro, no Parlamento Britânico, como é que a Primeira-Ministra pode capitalizar esse momento mediático para conseguir eventuais apoios que ainda não tenha? E, por outro lado, será esse debate assim tão decisivo, ou poderá ser assim tão decisivo? É sempre muito difícil dizer, porque este é um Parlamento muito instável e é um Parlamento muito facilmente inflamado por algum dado novo. Agora, a verdade é que este relatório do Banco de Inglaterra pode ser um bom trunfo para Theresa May. Quando se diz ali de forma muito clara que o mal menor é este acordo, isso provavelmente acabará por incidir na decisão dos deputados. É preciso recordar que o sistema político britânico é muito particular. Cada deputado, cada membro do Parlamento responde muito diretamente perante o seu círculo eleitoral. E, portanto, estes são deputados que têm que, durante a semana, olhar nos olhos aqueles que os elegeram. E os que os elegeram, neste momento, estão muito preocupados com aquilo que pode ser o futuro da Inglaterra se, eventualmente, não houver um acordo com a União Europeia. E isso pode ser decisivo na votação final. A estratégia que May tem usado para tentar convencer os deputados, enfim, da bondade deste acordo o melhor possível, parece-te uma estratégia que funcione? Ou, enfim, é o que ela pode fazer? É fazer sessões de esclarecimentos, é dar entrevistas, é fazer intervenções públicas, é defender o melhor que pode? Sim, não tem grandes soluções neste momento, até porque todos os argumentos já se foram gastando. Ela já não tem mais nada de novo para dizer e, mesmo que tenha alguma coisa de novo para dizer... Já não convence? Já não vai ser convincente. A única salvação dela, como eu dizia, é este género de dados que agora começam a surgir com maior insistência, mostrando que tudo pode cair se não houver algum bom senso, e esse bom senso obriga a um entendimento com a União Europeia. Porque aquilo que este estudo diz, por exemplo, é que se não forem mantidas as possibilidades de relacionamento comercial com os países da União Europeia, a Inglaterra fica muito limitada relativamente àquela que é a sua atividade económica. E é preciso recordar aqui as palavras de Donald Trump esta semana, dizendo que este acordo é um bom acordo para a União Europeia, não é um bom acordo para o Reino Unido. E porquê? E a questão fundamental, é o argumento que ele dá, é que este acordo vai impedir o Reino Unido de fazer negociação com outros países. Donald Trump não está preocupado com Theresa May, Donald Trump está preocupado com ele próprio, porque sabe que o Reino Unido é um dos parceiros fundamentais da economia norte-americana. E o que ele começa a perceber é que, com esta teia que a União Europeia teceu à volta do Reino Unido, dificilmente o Reino Unido pode fazer parcerias económicas, por exemplo, com os Estados Unidos, que seria um aliado fundamental. E isto pode ajudar... Mas então tu não leste nessa afirmação de Trump um sinal de afastamento da Primeira-Ministra britânica e do Reino Unido? Não, vi foi um sinal de dificuldade de entendimento com o Reino Unido no momento em que esse Reino Unido assinar este acordo com a União Europeia. Porque, na verdade, este acordo é bom para o Reino Unido por causa do entendimento com a União Europeia e por causa do cerco
que a União Europeia, de forma muito hábil, e aqui é preciso reconhecer o mérito aos negociadores do lado da Comissão Europeia, o cerco que foi feito ao Reino Unido. É que, na verdade, para eles poderem salvar, chamemos-lhe assim, vão ter que salvar com a ajuda europeia, mas para terem essa ajuda europeia vão ter que abdicar de muitas outras ajudas, nomeadamente os entendimentos com a China, e a China é outro dos países que está particularmente interessado nesta questão, e vamos ter este fim de semana uma reunião do G20, onde a China já disse que vai levar para cima da mesa esta questão do Brexit, porque quer saber exatamente até que ponto vai haver aqui um isolamento do Reino Unido por parte da União Europeia, que nem os deixa sair completamente, mas ao mesmo tempo também não os aceita. Ricardo, obrigada por ter estado connosco. Estamos conversados por agora. Bom descanso. Até mais logo.